MSD Preview, formação até você. E a longevidade? Como que você avalia o grau de uma longevidade, a qualidade dela? Bom, se é no caso do Dr. Vitor Rocha, eu digo que essa longevidade fez bem para a política de Campo Grande. Ele chegou como adjunto na CESAL, depois se tornou vereador e hoje continua vereador com proeminência, com trabalho, serviços prestados e muita coisa que ele vai poder falar nessa entrevista. E se eu fosse você, ficava no vídeo. Doutor, seja bem-vindo a esse retorno à MSD, uma das melhores entrevistas que a gente já teve aqui na MSD. Obrigado. E poder voltar, porque quem trabalha sempre tem novidade, né? Sempre tem coisa boa para falar, para contar, ainda mais numa área que o senhor domina tanto, que é tão importante que é a saúde, né? No que a gente evoluiu, no que a gente involuiu na saúde pública de Campo Grande nos últimos 10 anos. O senhor conhece bem isso, pelo trabalho lá que teve na CESAL e depois como vereador. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Queria cumprimentar todos a sua grande audiência que tem sempre o seu trabalho sério. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. Nos últimos 10 anos, a gente tem acompanhado de maneira ativa. Em 2013, enquanto secretário adjunto, nós tínhamos 3 unidades de pronto atendimento e 3 obras paradas em construção. Em 2016, a gente conseguiu entregar 3 UPAs funcionando, com equipamentos, com RH. Foi a UPA Moreninhas, a UPA Leblon e a UPA Santa Mônica. E trazendo, inclusive, a habilitação e mais recursos para ser investido na saúde. Lá para cá houve uma ampliação da atenção básica, importante. Hoje Campo Grande está em um pouco mais de 70% de cobertura da atenção básica. Mas tem muito a ser feito ainda, né? Então, e a cidade parece que ela começou a... Claro, ela já sempre vinha crescendo, mas parece que está caminhando por esse gap aí de 1 milhão de habitantes, e aí parece que precisa de uma nova formatação, tudo fica muito grande, tudo fica mais difícil de tocar também, né? Exatamente. E a gente tem acompanhado isso. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores. Lá a gente tem tido um mandato muito responsável com aquilo que a gente se comprometeu com a população. Eu tinha praticamente 3 grandes compromissos com a população. Um deles era fazer a implementação do projeto Casa Rosa, que era para cuidar da saúde da mulher, na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Conseguimos, dia 11 de novembro de 2021, graças a uma emenda do meu amigo deputado federal Dagoberto Nogueira, conseguimos iniciar esse projeto, que hoje é uma referência nacional. O projeto Casa Rosa, eu, que sou um mastologista que atendo. O senhor é voluntário lá? Atendo como voluntário na maternidade Cândido Mariano. Hoje todas as sextas-feiras, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, nós fazemos o atendimento junto com uma equipe multiprofissional. Nós fazemos, em média, 40 atendimentos no período da manhã, mais 40 no período da tarde. E nós já temos um número que é assustador. Fizemos 4.700 atendimentos, mais de 1.700 exames de ultrassonografia na hora. Fizemos mais de 600 biópsias de mama, mais de 700 mamografias e fizemos o diagnóstico de 82 casos de câncer de mama, de mulheres que estavam aguardando por meses por uma consulta em mastologista, depois meses por uma consulta de ultrassom, depois anos aguardando uma biópsia de mama. Lá a gente fez um modelo de atendimento onde o paciente entra uma única vez na fila de espera, lá, que é a fila da mastologia. Nós consultamos, ela faz a mamografia, ela faz o ultrassom e a gente, se tiver um nódulo ou uma alteração, já é feita a biópsia ali no mesmo momento. E em 15 dias essa biópsia está pronta e eu estou encaminhando essa paciente para o tratamento oncológico, seja cirurgia, seja quimioterapia, radioterapia, enfim, todo o tratamento oncológico necessário, dando oportunidade à mulher. Hoje, nós já zeramos a fila de espera por uma consulta em mastologia. Em 3 meses de atendimento na Casa Rosa, nós tivemos essa grata felicidade, porque se a gente for pegar retrospectivamente, na mastologia, em novembro de 2021, nós tínhamos 1.040 mulheres aguardando por uma consulta em mastologia. Que é bastante. E toda a rede junto ofertava 120 vagas. Então, todos os hospitais juntos, 100,
Você demoraria-se anos mesmo, pelo que o senhor falou, né? 8 meses e meio, para ser bem preciso. Em alta performance. 8 meses e meio para chegar no mastologista. Aí, na hora que você pediu o ultrassom, ficava na fila, tinha 2.400 mulheres aguardando por um exame de ultrassom. Demorava mais 10, 11 meses. Aí, na hora que ela voltava no mastologista com um nódulo, falou, olha, tem que fazer biópsia. Aí tinha 2 anos que Campo Grande não fazia biópsia. Então, essa era a realidade em 2011. É certo que tivemos a pandemia, mas houve priorização de outras áreas em detrimento a exames diagnósticos. E aí nós entramos com um projeto inovador, onde nós começamos ofertando 80 vagas por semana de consulta em mastologia. Então, só o Dr. Vitor Rocha, só eu atendia 320 mulheres por mês. O que aconteceu? Mais os 120 da rede. Então, a oferta que era de 120 mais 320 foi para 440 vagas. Que em 3 meses, dobrou não. Mais de 120 para... triplicou, né? Quase 360. Entendeu? Então, ofertamos mais 320. Então, quer dizer, eu sozinho atendia mais do que o dobro da rede junto. Isso que é legal, que assim, que é uma atividade regular e não depender só do Outubro Rosa. Né? O Outubro Rosa ele é emblemático, ele é super importante para a questão do alerta, da conscientização, mas a saúde pública ela vai criando essa demanda, esse gargalo, se não tiver uma atenção, não tiver um projeto como esse, e principalmente priorização do serviço público quanto a essa saúde preventiva, é o perigo, né? E esse câncer mata bastante, né, doutor? É o câncer, tirando o câncer de pele, não melanoma, é o câncer mais frequente na mulher e que apresenta a maior mortalidade. Então, a gente precisa oportunizar essas mulheres o diagnóstico precoce. Isso o projeto Casa Rosa, outro dia eu fui numa entrevista e falei, doutor, mas não é mais projeto, agora é a Casa Rosa, porque projeto é quando você está lá, ainda vai ser realizado. Escopo, hoje a Casa Rosa é uma realidade. E a gente tem muito orgulho, viramos referência nacional. Hoje eu até, daqui a pouco, vou participar de uma live junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia para discutir a diretriz da política pública nacional em mastologia. Então hoje a gente, em termos de Brasil, esse projeto oportunizou aí uma oportunidade, um modelo assistencial resolutivo, onde a paciente consulta hoje, faz ultrassom, mamografia, faz a biópsia, tudo no mesmo lugar, em 2 semanas ela é encaminhada para o tratamento oncológico ou é tranquilizada, olha, a biópsia era um nódulo benigno, vamos fazer o acompanhamento, ou se houver necessidade de uma cirurgia, a gente também realiza um procedimento cirúrgico lá na maternidade Cândido Mariano. Então essa era a principal bandeira nossa. Mas não, isso que é legal, é um projeto, doutor, que ele vem à tona e dá certo, a partir de uma figura pública, no caso do senhor, que já tinha toda uma expertise do sistema. Porque o senhor ficou lá como adjunto, já conhecia também, por fato de trabalhar na rede pública. Então você leva toda essa expertise para poder a criação do projeto e ajuda também sendo um bom vereador. Né? Até que ponto esse know-how todo te ajudou na velocidade para isso tudo dar certo? Isso aí foram anos de experiência, de entender o que é o Sistema Único de Saúde. O SUS ele é uma construção. O SUS ele está sempre evoluindo, buscando melhoria e ele é participativo. Então, por exemplo, né, na semana que vem teremos uma audiência pública, a Conferência Municipal de Saúde, na qual tem a participação direta da comunidade, sejam gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do Sistema Único de Saúde, onde vão ter a oportunidade de planejar os próximos 4 anos do SUS que queremos para Campo Grande. Então é algo muito importante e a gente tem participado, eu já fui conselheiro municipal de saúde, participei, então sei como funcionam as políticas públicas para transformar a realidade que nós temos. Segundo compromisso nosso era sempre de apoiar os servidores, então a gente sempre apoiou os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, os administrativos da saúde, os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle de endemia, de combate a endemias, os odontólogos, agentes de saúde bucal, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, isso na área da saúde, mas não só na saúde. Então, todo mundo que for servidor, professor, os profissionais da educação não docentes, que são os administrativos da saúde, que têm um papel fundamental,
os auditores fiscais, os fiscais da Semadur, de toda a rede municipal, não só de saúde, mas do poder público municipal como um todo, eles são importantes na transformação da nossa cidade. Então, tudo quanto é projeto que for para beneficiar o servidor, pode contar sempre com o vereador Dr. Vitor Rocha. Então, a gente votou sempre a favor de todos. É lógico que a gente sempre tem uma preferência de fazer uma justiça social, fortalecer os que ganham menos, mas também aqueles que também ganham mais, então há mais de 10 anos com salário defasado, também a gente precisa fazer valer a justiça. Então, a gente sempre apoia. O que é de servidor público era um compromisso meu com a população, com os servidores, a gente tem honrado. E a pandemia provou o valor dessa galera, né? Claro que todo mundo é muito importante, toda a categoria batalhou e superou esse momento difícil da humanidade, mas a saúde foi heróica a situação, né? Principalmente colocando a vida em risco, não só a do servidor, mas a de familiares, né? A partir da Covid. Então fica uma lição, né, que envolve essa atenção que o senhor tem. Essa sensibilidade não é de hoje, né? É bom refrescar a memória das pessoas, né? Que não é muito comum um adjunto depois alçar voos na política com tanto sucesso como o senhor teve. E ainda mais naquele período entre 2013 e 2016, Campo Grande ficou virada do avesso por conta da política. Mas na saúde, no período que você esteve lá, tudo deu certo. Inclusive controle de greves, diálogo constante com os servidores e principalmente inovação, que foi a questão da consulta única, um atendimento mais humanizado e tudo mais. Então, como que foi lidar com isso? Deixar a briga, a contenda, a polêmica longe da saúde, que seria uma área que, se fosse afetada por isso, seria muito trágico para Campo Grande. E fazer com que a atividade técnica, a responsabilidade e a praticidade fosse preponderante num momento tão tumultuado para Campo Grande. Eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de participar da gestão. E como a gente estava cuidando da parte da assistência, a nossa prioridade sempre foi o cidadão que paga imposto, que está do outro lado. Eu não sei se, porque eu também, não só eu, como muitos dos meus familiares, sempre dependeram do Sistema Único de Saúde. Então, meu pai foi operado, eu era acadêmico de medicina, ele foi operado no hospital regional. Tive tias. Qual foi o motivo? Cirurgia cardíaca. Caramba. Então ele saiu de um cateterismo e já foi para o hospital regional de ambulância, saiu de lá internado, internou, operou 2 dias depois, recuperou. Então, dependendo do Sistema Único de Saúde. Hoje, quem de nós tem dinheiro para pagar uma cirurgia cardíaca particular? Quanto custaria, doutor? Hoje é mais de 200 mil, com certeza. Fora os dias de internação de CTI, então 200, 300 mil, uma cirurgia particular hoje. E eu tive tios que foram operados no hospital universitário. Então, eu mesmo, quando precisei, uma vez eu fui jogar futebol, eu tenho um histórico de futebol na infância, mas aí depois cresci, eu achei que eu tinha mesmo tentar alcançar aquela bola que estava fácil antigamente. Aí, quando precisei, foi o hospital universitário que me ofereceu atendimento. Então, assim, a gente tem um carinho especial porque a gente sempre precisou. Eu acho que isso eu levo comigo. Então, a minha obrigação é de oferecer sempre o melhor, principalmente a quem mais precisa. Então, transformar essa realidade. Porque eu acredito, Danilo, que a política ela tem que ser um instrumento de transformação da vida das pessoas. E isso, quando eu entrei no mandato de vereador com toda a expertise, em 2013, eu lembro até hoje, por onde eu passo hoje, no sábado passado, nós tivemos uma reunião lá na Coab, no Centro Comunitário da Coab, e o meu amigo Chiquinho Teles estava lá. Hoje ele faz parte da gestão da SUASC, da Secretaria de Assuntos Comunitários, no qual desenvolve um bom trabalho. E ele falou, Vitor, olha, vou falar para vocês, tinha um público lá, ele falou, olha, eu era vereador, no caso o Chiquinho Teles, 2013 a 2016. Opositor do Bernal. Opositor ao prefeito Alcides Bernal, e toda a demanda que eu entregava na Secretaria de Saúde, o Dr. Vitor sempre buscava solucionar. Porque, na verdade, eu não via ali a parte política, eu vi um paciente que está precisando de uma vaga no hospital, de um procedimento cirúrgico, de um diagnóstico precoce de um câncer, para dar vida a essa pessoa, que pode ser um amigo meu, pode ser um familiar nosso, pode ser qualquer um de nós. Então,
E esse sempre foi o meu espírito, esse sempre foi a minha motivação de fazer uma transformação. Tanto é que quando eu fui para Ribeirão Preto fazer residência médica lá, fiz residência de ginecologia, obstetrícia e mastologia lá na USP em Ribeirão Preto, os professores falavam, você não quer ficar aqui, você trabalha bem, estuda, é o perfil que a gente precisa aqui no Hospital das Clínicas. Eu falei, meu amigo, eu vim aqui para pegar o conhecimento, me atualizar o máximo possível para tratar dos meus pacientes, da minha família, dos meus amigos, dos familiares dos meus amigos, lá na minha terra, que lá precisa de gente boa. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa trazer esse conhecimento. E graças a Deus, Campo Grande hoje é um grande centro de saúde. Mas assim, na saúde pública tem muito a ser melhorado. A gente costuma ser que a gente é um crítico construtivo. Toda vez que eu tenho um problema, a gente consegue buscar uma alternativa de solução e sugerir ao executivo. O executivo faz ou não, porque ele responde tanto pela ação quanto pela omissão. Tanto é que na saúde agora, como presidente da Comissão de Saúde, nós vamos ter uma audiência pública para discutir o SUS que queremos em Campo Grande. Nós temos um relatório que tem 74 relatórios que a equipe do professor André Luiz, vereador, fez uma varredura em todas as unidades de saúde, mostrando quais são as deficiências, quais são os problemas. Isso é legal, isso é quando a oposição dá o norte, né? E aí a situação, no caso, o governo, se conseguir lidar com essa crítica de uma maneira construtiva, todo mundo ganha. E é isso que a gente quer beneficiar o usuário, o trabalhador, os gestores. Hoje a gente tem uma grande dificuldade em déficit de RH, grandes filas de espera para consultas especializadas, exames, cirurgias, falta de algumas medicações, que está fazendo muita diferença na vida de quem precisa da casa da daquela saúde, medicação. né? Complicado, né? Amoxicilina xarope, esses dias estava faltando até de pirona. Então, assim... Por que isso acontece, doutor? Porque, assim, a saúde é o maior orçamento que tem, né? Como vereador, o senhor também fiscaliza o orçamento. E fora isso, a gente sabe, não é Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, no Brasil todo, tem também a questão da judicialização, né? Que é dramática, porque às vezes é meio que só na marra que a pessoa consegue o tratamento ou acesso a um medicamento ou uma cirurgia e tudo mais. E dentro dessa judicialização, esse orçamento que parece grande da saúde, ele se mostra até pequeno, porque ele não dá conta, ele tem que dar uma esticada e aí dá o governo, né, às vezes assim, se virando numa engenharia para poder cumprir determinações judiciais. Como que foi também lidar com isso? Que até essa questão deu uma aliviada naquele período que o senhor esteve lá na CESAL. Isso é uma coisa interessante, por exemplo, se a gente pegar... Principalmente por causa da atenção básica também, né? Se a gente pegar o Danilo, lembra bem 2013 e 2016. Foi eu era repórter, né? Bem de perto. Eu era repórter, depois fui editor, conversava bastante com vocês, né? E aí o Danilo... E justo nessa situação que o senhor falou, conversava com a oposição e com a situação para poder ter o norte, né? Eu acho que é o ideal, né, que a imprensa tem que fazer. E a gente tem boas lembranças desse período. Eu acho que Campo Grande precisa reviver um novo momento na saúde pública de Campo Grande. Nós temos aí uma grande responsabilidade de buscar as alternativas. Temos os problemas, como construímos a solução em relação aos medicamentos. Muitas vezes você tem lá uma licitação que ela é deserta. Então, eu já dei na última audiência pública uma sugestão ao secretário de saúde e à equipe técnica. Se você não está conseguindo comprar na lei 8666, não deu deserta, você precisa fazer o quê? Justificar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Tribunal de Justiça, olha, tentamos comprar essa medicação, não conseguimos, nós vamos ter que fazer uma medida emergencial, para fazer uma compra emergencial, para não deixar desfalcar. Hoje, o município de Campo Grande tem a RENAME. Existe a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e a REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Nós temos que buscar o 100% da REMUME. Como que faz isso? Fazendo as compras regulares para o ano todo, e o que não conseguiu comprar, aí você entra numa compra emergencial justificada. Então é assim que a gente faz a gestão do recurso público. O orçamento da CESAL é em torno de 2 bilhões por ano. O orçamento todo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, é em torno de 5,4 bilhões ano. Isso fora as verbas federais. Isso é a previsão... Possa vir de um deputado, de um senador. Exatamente. Então, 5 bilhões e 400 milhões. Desses, 30% é
encaminhado para a saúde. E a gente precisa ter o quê? Medicamento nas unidades, médico para atender a população, zerar as filas de consultas, exames e cirurgias. O Hospital de Campo Grande tem mais de 100 mil pacientes aguardando consulta, exame e cirurgia. Em relação à demanda judicial, foi aproximadamente 20 milhões de recurso que foi sequestrado do município de Campo Grande nos últimos meses por descumprimento de ordem judicial. Em 2013, nós tínhamos uma realização de cirurgias de maneira regular e automática. Paciente que judicializava, nós fazíamos atendimento e encaminhávamos para a cirurgia. Cirurgias principais são cirurgias de ombro, joelho, quadril, são cirurgias ortopédicas, cirurgias e as emergenciais também, né, doutor? As emergenciais o hospital acaba dando conta de fazer. O que hoje judicializa... Mas nem sempre, doutor. Eu lembro de 2013, teve o caso de uma menininha numa escola, no auge daquela briga toda, quase na época que teve a primeira tentativa da cassação do Bernal, a menininha, o arame da escola entrou no olho dela, e aí teve que buscar judicialização, por defensoria, e a gente acompanhou, eu estava no Media Max na época. Uhum. E a prefeitura queria poder dar uma celeridade maior nas coisas, né? O Bernal acompanhou de longe e tal, vocês também falavam, só que a própria justiça não estava tendo a celeridade que aquele caso precisava. Aí acabou acontecendo de por doações se fazerem a cirurgia e tudo mais. E aí esse assunto de judicialização meio que ganhou as pautas das redações, né? Que de vez em quando lembra disso, né? E todo mundo volta a abordar essa situação, mas falta um pouquinho do poder público a estrutura de planejamento, como vocês fizeram naquela época, para se não resolver o problema, pelo menos diminuir ele, né? Que é fundamental, que acaba gerando um problema para todo mundo, né? Até para a defensoria, de superdemanda, né? Para o tribunal também, e principalmente para o cidadão em termos de descrédito, né? Se isso usa para todo mundo, a todo momento, em todo lugar, como que não é no momento que você mais precisa? Mas isso era a exceção. Eu lembro desse caso que a gente encaminhou para o oftalmologista, que fez todo o atendimento necessário a um acidente que aconteceu numa escola, né, as crianças brincando. Eu lembro bem desse caso e foi, graças a Deus, solucionado na época. Mas a maioria das demandas judiciais, pensar em números, por exemplo, hoje a CESAL tem em torno de 9 milhões de recursos sequestrados só para cirurgias ortopédicas de joelho. Mais quase 2 milhões de cirurgias de quadril. Detalhe, Danilo, que se você faz essa cirurgia, realiza no hospital... Que de quadril já é a prótese também. A prótese de quadril. O que acontece? Na judicialização ela custa 200, 300 mil. Quando você faz de maneira automática, regular, de maneira planejada, você vai gastar aí 30, 40 mil para fazer a mesma cirurgia. Ou seja, 7 vezes menos. Então, com cada caso que você resolve e recupera aquele sequestro que o município poderia utilizar para ampliar ações, e detalhe, quando você gasta em demanda judicial, ele não entra como ação em serviço de saúde, porque o recurso que precisa ser feito dali é da fonte 1, ou seja, do Tesouro Municipal. Então, sequestra o recurso do SUS e depois o Tesouro Municipal precisa repor esse recurso, senão dá um problema aí de improbidade administrativa, má gestão. Ou seja, tudo muito mais complexo. Então, a gente precisa solucionar esse problema. Esse é um outro problema, mas que dentro do orçamento aí de 2 bilhões, em torno de 20 milhões é o problema ainda da judicialização. Mas precisa melhorar para gastar. Em vez de ser 5, de ser 20, gastar 6 milhões, 7, para resolver o mesmo problema e dando a garantia para o usuário de um atendimento em tempo hábil. Mais que o dinheiro também é a dor da pessoa, a espera, a angústia, né, da família, né? Porque dentro desses 20 milhões vão ter vários e vários casos, né? Centenas de casos. Né? Eu acho que o principal é atender bem o usuário que mais precisa. Doutor, como vereador, o vereador ele tem que trabalhar 24 horas, não sei como que ele dorme, não sei que hora que ele come, porque ele é cobrado o tempo todo para se fazer tudo. Né? Como é o executivo hoje também, ainda mais com a rede social. Embora o senhor seja um expert em saúde, um cara, talvez uma das maiores autoridades que a gente tem em Mato Grosso do Sul quanto a isso, né, do sistema, mas como vereador vão querer que o senhor também seja expert em tudo, no buraco da rua, na lâmpada que apaga, né, na infraestrutura que às vezes não chega, daquela obra parada, ou de tantas outras situações, da escola que às vezes precisa de uma reforma, de alguma coisa, né?
que as necessidades do município são gigantescas e cada vez maiores para uma cidade que cresce tanto. Como que foi também poder passar a lidar com essa outra pauta, com essa pluralidade toda, que é algo que te desafiou bastante? Isso é interessante, que o processo ele é o mesmo. Né? Então, mesmo diagnóstico, a mesma pessoa que te traz uma pauta da saúde, ela também te traz educação, também te traz de obras. E a gente, quando anda, e eu tenho andado bastante, do Nova Lima ao Tarumã, da Coab até o Caiobá, Nova Lima, Santa Emília. Então a gente tem andado, Zé Branco, queria pegar o outro extremo, Zé Branco. Sim. E aí a gente tem andado e tem conversado com as pessoas. E a gente tem visto que as chuvas estão, né, levando grandes desgastes. A maioria da nossa malha rodoviária aí, o asfalto é coisa antiga, que precisa de recapeamento. A gente tem visto, principalmente muitos bairros que não são afastados, que não são asfaltados, desculpa. Com problema quando chove, às vezes as ruas ficam intransitáveis, aí exige ainda mais a Secretaria de Obras. Então nós temos os problemas da falta de vaga nas creches. No outro dia nós tivemos a região ali do Nashville, Coab, Jardim Canguru, ali um grande problema de falta de vaga nas EMEIs. E nós tivemos a grata oportunidade de estar com o secretário de Educação, conversando com a comunidade da possibilidade do município assumir aquela escola Tia Olívia, que era do... Às vezes usar o mesmo espaço público para mais de uma função. Não, é que na verdade essa aí hoje é de uma fundação, até de quem descobriu as origens de Campo Grande, tem uma fundação que toma conta, e lá são 12 salas de aula. Então, ou seja, daria equivalente a 3 CEINFs para atender uma região que é carente. E nós tivemos representantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, o secretário de Educação, Lucas, que tem buscado fazer um trabalho aí de grande relevância, trazendo material escolar em tempo hábil, reforma das escolas, ampliação de vagas nas EMEIs, nas escolas, foi até Brasília. Então, é um secretário que a gente destaca aqui pela atuação que tem e pelo seu... Foi uma grata surpresa, né? Foi meio que um zap que a Adriane tirou da cartola. E um professor que tinha experiência em escola privada, isso é uma coisa que ajuda bastante, foi diretor de escola, jovem, mas com uma grande vontade de aprender, a trabalhar e contribuir com a nossa cidade. É desse tipo de secretário que a gente precisa em todas as pastas. Então, eu vejo a atuação da educação aí como um destaque, né, que precisa ser, lógico, fortalecido, melhorado, ampliado, mas a gente precisa... É aquela questão da mudança de comportamento. Nem tudo é só resultado de curto prazo. Às vezes, você mudando o comportamento agora e fazendo algumas questões estruturais, lá na frente alguém vai colher esse resultado, né? Mas, assim, o que é a impressão do senhor também como cidadão? O senhor que viveu várias situações, né, tanto da política quanto da gestão pública, quanto da Câmara também. Você conheceu a Câmara de frente numa prestação de contas e hoje vive uma Câmara mais institucional, mais responsável, né? Tudo passa pela institucionalidade. Não tem como não ser assim. Você sabe disso porque fora da institucionalidade não tem a legalidade, não tem como se fazer as coisas, né? Dentro da institucionalidade, fora o mandato do senhor, você tem a Câmara. Fora o próprio ciclo do secretário, ele tem o executivo, e tem toda uma situação para ele realizar. E isso envolve uma velocidade. Campo Grande ficou por muitos anos com 700 mil habitantes, 500 mil habitantes, embora se já tivesse crescido bastante, mas até ali é um patamar, né? Vamos falar que nem um flamenguista fala, um patamar, né, tal. Depois disso, hoje caminhando para 1 milhão de habitantes e um pouco mais, dá a impressão que é outro patamar, que é outra situação. E algo totalmente diferente do que a gente viveu e viu nas últimas décadas. Embora tenha sido essa cidade pujante, né, que tenha se desdobrado, se reinventado ao longo dos anos. Para isso, a velocidade da política e da máquina pública tem que acompanhar também a nossa velocidade de crescimento, não só de pessoas, tem muita gente migrando para Campo Grande, mas de problemas também, e é nisso que a gente está pecando nessa última década, porque a cidade fala, retrocedeu, não sei o quê. Não é que retrocedeu, é que a política não está conseguindo acompanhar
tudo isso está acontecendo com o Campo Grande, né? E com o Brasil também, né? Mas eu acredito em dias melhores aí para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, para o país. Né? Eu acho que a gente está num momento aí de transição. Tudo isso está valendo a pena, né? É uma transformação que nem o senhor falou, se for para lá na frente dar certo, que bom ter essa discussão e esses ajustes todos. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de saber interpretar as diferenças, as opiniões divergentes, mas de maneira construtiva, e é assim que eu costumo levar na política. Então, por exemplo, não vou aqui discutir religião contigo, se você tem uma religião, eu sou outra, eu tenho uma crença, você tem outra, a gente respeita e a amizade continua. Então, a gente precisa ter essa tolerância dos pensamentos diferentes. E a gente, na política, a gente tem um. Então, lá o parlamento ele é plural. Nós somos 29 vereadores, cada um com a sua base eleitoral, cada um com um jeito, cada um com uma militância partidária, um da extrema-direita, ou da extrema-esquerda, um da situação, outro da oposição, um da base, outro independente, e todos com o mesmo objetivo, que é contribuir e deixar um legado para a cidade. E comigo não é diferente. Então, eu vou até te dar uma notícia em primeira mão. A gente tem um compromisso, o terceiro compromisso meu, um era a Casa Rosa, que já é uma realidade e já virou referência. Outro era de apoiar sempre os servidores. Um terceiro compromisso era fazer uma casa azul para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. E eu acabei de sair de uma reunião agora com o deputado Dagoberto, que já garantiu uma emenda parlamentar para que a gente pudesse iniciar aí o projeto da Casa Rosa. Ou seja, da Casa Azul. O sistema da Casa Rosa vai acabar ajudando para a implementação do sistema da Casa Azul. Excelente. E é dessa forma que a gente acredita. Você tem que chegar... No SUS funciona assim, você, através de uma emenda parlamentar, você tem um custeio para um determinado período, depois o município entende que isso é importante para o município que está fazendo a diferença, aí vem o custeio municipal, contrapartida estadual, até a habilitação federal. Então é assim que a gente trabalha, é assim que a gente tem buscado trazer resultados, não só um olhar para a saúde, mas a saúde ela é o carro-chefe das nossas discussões, mais olhar para a educação, para a assistência social, para obras, para orçamento, para geração de emprego, para geração de renda. A gente tem a oportunidade de presidir a Comissão de Indústria e Comércio no município de Campo Grande. Foi um grande aprendizado, principalmente nos PRODES, que é o Programa de Desenvolvimento, que você pega um grande empresário, um pequeno, um médio empresário, o município dá uma mão para ele, reduzindo IPTU, ISS, às vezes até risco dele, né? Incentivando, às vezes até doando uma área pública, seja no polo ou fora do polo, uma área que está lá sem utilização, você incentiva o empresário, ele vem, coloca a tua empresa aqui, traz investimento para a cidade, gera emprego, gera renda, ele depois vai ter o ISS, gera... Então, ou seja, se aumenta o ciclo de produção, de crescimento do município. E nós, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de votar a nova lei do PRODES, democratizando o acesso, porque antes o PRODES era só coisa de grandes empresários. Pequeno e médio praticamente não tinha opção. E isso a pandemia ajudou bastante esse olhar, né? Exatamente. Então a gente teve esse olhar e ampliação também do olhar. E eu sempre gostei do orçamento. Os macro números sempre me chamaram muito a atenção. E eu tenho uma memória bem fotográfica. Eu olho o documento, o orçamento é 5 bilhões,3, então o 1/10 da Câmara. Então, peraí, você tem as transferências e você tem o que o município arrecadou, do que o município arrecadou, 4,5% é o 1/10 da Câmara, aumentou 20% da arrecadação, 10% da arrecadação, então vai aumentar 10% da Câmara desse ano, 70% pode ser utilizado em RH, 30% na própria gestão, estou falando da Câmara, e é isso na saúde, 30% do que se arrecada vai para a saúde, então de cada R$100 que o município arrecada, R$30 vai para a saúde, então nós temos que dar uma saúde de qualidade à nossa população. Então esse é o nosso grande objetivo, de oferecer uma saúde pública de qualidade e com resultados. Quando eu falo resultados,
é resultado para a população, quem mais precisa. Aqui quem paga a conta. Então, eu falei logo no começo da longevidade, né? Longevidade no mundo de hoje já não é algo fácil de se atingir, porque é um mundo de intensidade, do minuto, do segundo, da rede social e tudo mais. Longevidade consistente depende muito de resultado. O senhor acha que foi esse o segredo de conseguir sobreviver uma década na política, pelo menos dentro do holofote, você estava mais tempo na vida pública, mas pegando esse raio-x todo, né, que completa-se 10 anos. No momento que o Brasil ficou polarizado, no momento de tantas discussões acaloradas, o senhor com o seu jeito, com muita tranquilidade, muita praticidade, muita sensibilidade, muito alheio a tudo isso, conseguiu um protagonismo e cada vez consegue mais. E eu falo longevidade porque vai muito longe ainda, né? Só depende do senhor querer, porque eu acho que a política ela precisa de pessoas como o senhor. É um protagonismo com pragmatismo, mas com muita paciência para traduzir, seja para o cidadão mais simples, o que está acontecendo, seja também com a capacidade de olhar um orçamento e destrinchar ele, como se estivesse olhando um diagnóstico complexo também. Essa experiência do executivo foi muito boa, que me ajuda muito. Mas a gente está caminhando aí para uma reeleição. O nosso objetivo próximo é trabalhar para uma reeleição, para continuar trabalhando cada dia mais com um olhar mais profissional, para ajudar, para auxiliar, para transformar as coisas para que seja melhor a vida das pessoas. Nós tivemos uma grande oportunidade aí, no primeiro mandato, de já entregar um resultado palpável para a população. É muito difícil se reeleger, né? A primeira reeleição do vereador ela é implacável. E a gente entrou, porque na primeira eleição você fala, minha proposta é isso, eu vou defender isso, tudo. E na segunda? A segunda proposta é, você cumpriu o que você prometeu, você entregou o resultado que a gente esperava de você, e é isso que a gente tem buscado desde o primeiro dia de mandato, sempre entregar um resultado. Hoje nós já temos resultados palpáveis para a Casa Rosa, vem a Casa Azul, tem essa defesa dos servidores, que é muito forte, tem a defesa da saúde pública de qualidade, dos hospitais. Nós tivemos audiência pública para buscar uma solução do custeio da Santa Casa de Campo Grande, que é o maior hospital do estado, a terceira maior eterno Santa problema, Casa. né? Eu acho que se a gente encarar como um eterno problema... Quando eu falo eterno problema é porque nunca resolve essa situação, né? Sempre com falta de recurso no final do ano. Mas precisa. Então, por exemplo, uma instituição, a saúde é cara. E o que ele entrega? Ele entrega o resultado, que é o O senhor é a favor do hospital municipal? Tem gente que tem gente que não é. Eu sou a favor da ampliação de leitos hospitalares. Isso é necessário para hoje, se a gente fosse pensar para hoje, o hospital municipal não resolveria. Por quê? Porque você tem uma folha de pagamento aí com 57% além do limite prudencial. Como é que eu vou colocar um hospital para ter um custeio de 2, 3 milhões a mais de servidor dentro desse hospital? Mas essa tem que ser a tônica de todo prefeito, toda prefeita? Todo mundo que sentar na cadeira do executivo? Fica tão no estrangulamento ali? Tem que ampliar a rede hospitalar. Então, por exemplo, eu vim para cá, para Campo Grande, em 99, fazer faculdade na Universidade Federal. Com esse limite aí apertado, não tem nem como aumentar os leitos. Como é que você vai falar? Não, aumenta sim, mas através do quê? Da rede privada, que atua no SUS de maneira complementar. Entendi. Então, em 99, quando eu vim para cá, nós tínhamos Hospital Universitário, Hospital Regional, Santa Casa. Hoje nós temos Santa Casa, Hospital Universitário, Hospital Regional, o Pênfigo, que entrou também para a filantropia. São os maiores hospitais. A Maternidade Cândido Mariano, São Julião, quer dizer, não teve uma ampliação real de leitos. A Maternidade Cândido Mariano ampliou mais de 30 leitos de UTI neonatal, que é uma das coisas que segura a prematuridade, garante vida para um recém-nascido. Imagina, a mãe teve uma infecção de urina e teve um bebê entrou em trabalho de parto, rompeu a bolsa e teve que ganhar um neném com 7 meses, 8 meses. Se ela não tem uma UTI neonatal, o bebê dela, a chance de sobrevida é muito pequena. E nisso a Maternidade Cândido Mariano teve um papel fundamental, que é a maior maternidade do estado. Então a gente precisa olhar para a maternidade,
para Santa Casa, para o São Julião, para o Hospital Universitário. Valorizar essas instituições. Valorizar, né? Essas instituições. Também. Porque é o poder público que tem a obrigação, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas hoje Campo Grande é gestão plena. Quem faz o contrato é o município de Campo Grande. Mas o financiamento é tripartite. Município, Estado e União. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para garantir, por exemplo, nós não podemos deixar o Hospital do Câncer parar. É o maior hospital oncológico do Estado. Tem cirurgia, tem químio, tem rádio. Nós tivemos uma audiência pública para discutir a garantia do funcionamento e no mesmo dia da audiência pública foi solucionado o problema. Então, precisamos unir forças, município, Estado, União, Executivo Municipal, Legislativo Municipal. E eu estou lá, o vereador Vitor Rocha, hoje presidente da Comissão de Saúde, está lá à disposição da população para construir a saúde que queremos para Campo Grande. É a cidade melhor. Então, acho que essa é a nossa, tem que ser o nosso intuito. Olha, o que eu posso ajudar hoje? Quais são as pessoas que a gente vai ter a oportunidade de contribuir para a melhoria ou da sua saúde, ou da sua educação, uma vaga na creche, uma vaga no hospital, um exame que a paciente precisa. A gente tem que estar sempre à disposição de servir. O servidor público ele tem esse espírito de servir. Muita gente fala, nossa, na CESAL o pessoal não faz nada, o pessoal trabalha, o pessoal que está lá é comprometido, o pessoal é gigante. Os enfermeiros, os administrativos, precisam ser mais do que valorizados. Trabalho no limite também, né? E a gente tem aí, por exemplo, vamos ter aí várias discussões esse ano salariais. E nós temos um limite prudencial. Nós tivemos aí o aumento do teto da prefeita, que na verdade a Câmara só pode legislar sobre o valor do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Só que o valor do salário da prefeita, desde 2012, não tinha aumento real. Então, quem ganha até o teto da prefeita está desde 2012 sem ter um centavo de aumento. Quer dizer, o quanto houve de perda nesse período. Estou falando aqui dos auditores fiscais, servidores da Semadur, alguns médicos, odontólogos. Quanto que teve de inflação nesse período todo, né? Então a gente precisa ser sensível em relação a essa pauta. Nós temos a luta da insalubridade dos servidores da saúde. Os agentes comunitários ficaram fora da lei, do documento que tem a CESAL, que foi público esses dias aí, que eu tive acesso, falando que o servidor, o agente comunitário de saúde, não tem o direito de receber insalubridade. Mas, gente, ele é o primeiro da linha de frente que entra na casa das pessoas, chega lá, tem alguém com tosse ou com tuberculose, quer dizer, qual é a dúvida que ele também tem o direito à insalubridade? A insalubridade ela pode ser do risco menor para o risco maior. Então, o administrativo, quando você vai na UPA, é que vai primeiro atendimento para fazer a tua ficha ali, nome completo, da carteirinha do SUS, o endereço. Então, quer dizer, você precisa ter aí um olhar diferenciado. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tem uma luta histórica dos 30 anos da enfermagem, da insalubridade, que já é lei, o plano de cargos e carreiras, os médicos, os odontólogos, os dentistas, todos os profissionais da saúde, de uma maneira geral, têm o direito à insalubridade, é a lei, os hospitais públicos e privados, todos já pagam isso, a prefeitura tem que ter um olhar diferenciado. A questão da periculosidade da guarda. Gente, a gente só andar, a gente está vendo a guarda municipal, a guarda civil metropolitana fazendo abordagens, o risco de estar nas ruas aí, ou numa unidade de saúde, chega lá alguém armado, quer dizer, ele vai... E quando foi criado esse dispositivo, ninguém imaginava o quanto que ele seria tão necessário para Campo Grande, para equilíbrio social e tudo mais. Eles são fundamentais. Então, hoje a unidade de saúde, onde tem um guarda civil metropolitano ou uma EMEI, ela está segura, o usuário se sente seguro na unidade. Ele não está ali para fazer um confronto com uma eventual... Para garantir a segurança. Está para garantir a segurança, para ligar para a guarda, para vir, para o 190, para a Polícia Militar, se tiver uma alteração. Ele é preparado, o nosso guarda civil metropolitano, todos têm curso, são preparados, têm um olhar diferenciado, uma situação que pode vir a ter um problema, uma aglomeração, pode ter um problema, já chama a viatura, para a viatura na frente, chega com 4, 5 guardas,
Quer dizer, aquilo que poderia ser um problema foi evitado graças ao olhar do especialista. Eles são especialistas em segurança pública. E aí, quando chega na Câmara, a gente está lá para dar o maior apoio a esses servidores. E aí, a gente tem cobrado do Executivo Municipal, buscado alternativas de solução dos principais problemas da cidade. Não dá para a gente tampar os olhos, passar uma venda e falar, olha, a saúde está boa, não tem que melhorar, não pode faltar remédio, tem que diminuir a fila de espera. Nós tivemos um projeto chamado Saúde para Todos, que foi aprovado por unanimidade, foi sancionado, hoje é lei, que é justamente fazer mutirões de consultas, exames e cirurgias, ou com a rede própria, Danilo, ou com a rede complementar. Temos aí 10 EMEIs que estão com obras paradas, precisam ser retomadas, sei do esforço do secretário, da prefeita. Faz tempo isso, hein? Meu Precisa. Deus, eu dei matéria disso, mas dei manchete. Mas o secretário esteve lá no FNDE, visitando, buscando alternativas. Que a empreiteira larga, né? Acha que vai ter um lucro, não tem, que não sei o quê, aí fica lá aquele monumento da incompetência, né? Não só de uma gestão, mas de várias, né? Infelizmente, né? Fica até ruim pro cidadão que mora perto. Eu moro onde? Virando ali, depois daquela obra parada, você vira à esquerda, você vai achar minha casa. Quer dizer, acaba virando uma referência do bairro, né? Que era para ser referência de um lugar que funciona. Mas eu acredito que a gente vai passar por dias melhores aí. O senhor pensa um dia aí para o executivo, se candidatar não só ao legislativo, o senhor tem toda a competência, a sobriedade que Campo Grande também precisa, né? Ou para um vice-prefeito, ou para um prefeito um dia, né? O senhor já se viu nessa situação? Já teve algum convite, alguma sondagem disso? Danilo, por onde a gente passa, todo mundo fala, você tinha que ser do executivo, tinha que ser secretário, tinha que ser prefeito, vice-prefeito. Eu acho que a política é dinâmica. É resultado muito da atitude que o senhor tem, né, frente aos problemas. Hoje eu estou com um projeto de buscar a reeleição, né, para vereador. Eu acredito que num segundo mandato a gente vai poder contribuir ainda mais. Não estou dizendo que a gente não tenha chão esse ano e o ano que vem para trabalhar a cada dia, mas a gente está bem preparado para enfrentar uma nova eleição. E aquela história do compromisso, né? O senhor sabe para onde a cidade está indo, como ela está indo, então é um compromisso com a população de estar ativo na política, de repente lá na frente podendo colocar o nome à disposição e manter um trabalho que vem dando certo, né? Que não é um trabalho, como fala, aleatório, é um trabalho totalmente estruturado, né? Tem um começo, meio e fim e tem uma coisa muito clara de como funciona o gabinete do senhor, não só para o senhor, mas como toda a equipe, né? Mas, Danilo, essa situação, o executivo, a política, né, ela sempre vai expressar a vontade popular. Então, se a população um dia entender que a gente estaria preparado para disputar uma eleição, por que não? Então, mas no momento, nosso grande objetivo, a gente trabalha, né, para buscar uma eleição aí de vereador novamente. Mas é aquilo que eu falei. E na política eu acredito que chega a vez, né? Então chega um momento que a oposição precisa ganhar, chega um momento que volta a situação, um momento que a situação se reelege, aí a pessoa fala, não queremos mais, queremos um outro grupo. Tudo é muito dinâmico. Então isso é dinâmico e não dá nem para fazer previsões de um ano para o outro. Porque eu, quando entrei na política, um político mais experiente falou, doutor Vitor, a política é como uma nuvem. Você olha, tá de um jeito, aí você virou a cabeça, tomou um copo d'água, você olhou, já está de outra forma. Isso. O eleitor também, infelizmente, é assim, né? Enquanto não tiver essa questão da conscientização maior, ele também vai como vento, né? Exatamente, mas eu acho que o eleitor está mais consciente. Está mais esperto, né? E ele está acompanhando mais. Olha, o senhor é a prova viva que o eleitor está mais consciente. Ou seja, se teve gente que votou no senhor, que acompanha o seu trabalho, que gosta, e que gosta desse trabalho técnico, é porque isso também está valendo, né? Não está valendo só o show pirotécnico ou a polarização. Obrigado. Conta sempre com a gente aqui na MSD, conta sempre comigo. Meu parabéns aí pelo teu trabalho, da tua equipe. Danilo, eu agradeço a oportunidade e deixar uma mensagem aí para todos os telespectadores, ouvintes do MS em Dia. Parabéns pelo seu trabalho. Contem sempre com o vereador Dr. Vitor Rocha, o vereador da Casa Rosa, com mais de 4.700 atendimentos, com 81 diagnósticos de câncer de mama, dando oportunidade a essas mulheres
ter o seu diagnóstico e oportunizando um tratamento em tempo hábil. Temos o compromisso ainda de fazer em 2023 a Casa Azul se transformar numa referência para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Temos um olhar diferenciado, não só para a saúde, para a educação, para as obras, para o orçamento, para a geração de emprego e renda. Então, é por isso que a gente continua na política trabalhando dia e noite para tentar buscar a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br, tem muita coisa lá no YouTube do MS em Dia, as entrevistas completas, os cortes e também muita coisa na rede social. É só conferir lá no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.